Seguindo então esta ideia, a escolha do material de sutura ideal segue alguns aspectos e objetivos a ser alcançado após a sua aplicação, bem como segue alguns critérios ou requisitos da seleção do tipo ideal de composição deste material. Vamos ver primeiro aí quais são os aspectos e objetivos de um material de sutura ideal a ser alcançado após a sua aplicação. Primeiro, o material deve ser capaz de fornecer uma tensão adequada de fechamento da ferida sem deixar espaço morto. Porém, ao mesmo tempo, ele deve ser flexível o suficiente para evitar a isquemia e necrose do tecido durante o período de cicatrização, obviamente nos primeiros dias, onde o tecido vai promover um edema, vai sofrer um edema, e esse fio de sutura deve acompanhá-lo, esse edema. Segundo, o material de sutura deve manter a hemostasia, quer dizer, deve permitir com que haja uma prevenção do sangramento. Terceiro, o material de sutura deve permitir a cura por primeira intenção, idealmente permitir a cura por primeira intenção. Em quarto, o material de sutura deve fornecer um suporte para que as margens do tecido até que elas tenham se cicatrizado, quer dizer, manter-se estável e o suporte não seja aí mais necessário. Então, os materiais de sutura devem manter, na verdade, essa força têncil até que o próprio organismo tenha uma força têncil própria dele, ideal, que mantenha os bordos os bordos da cirurgia unidos, evitando a sua separação. Em quinto, ele deve ajudar a auxiliar na redução da dor pós-operatória, sem ao mesmo tempo que ser o quê? Ser agressivo ao organismo. Em sexto, ele deve impedir a deposição do osso, que resulte em uma cicatrização retardada e uma reabsorção óssea desnecessária. Vamos agora destacar aí para você os requisitos ideais que o material de sutura deva ter em sua composição, quer dizer, composição relacionada aí aos critérios da composição do material de sutura. Primeiro, o material de sutura ele deve ter alta resistência à tração uniforme, permitindo aí que o uso de fios, permitindo aí que possa ser realizado o uso de fios com tamanhos diferentes. Obviamente, os fios com tamanhos diferentes vão ser relacionados a cada tipo de cirurgia, bem como a cada tipo de necessidade de força têncil para fechar o tecido. Segundo critério, o material de sutura deve ter retenção e alta resistência à tração em vivo, segurando a ferida com segurança durante todo o período crítico de cicatrização, seguido aí após a cicatrização por reabsorção rápida. Então o fio deve ser para aqueles não reabsorvíveis, deve ter essa capacidade de manter durante todo o período de cicatrização, e aqueles que são reabsorvíveis também manter durante todo o período da cicatrização, e após esse período de cicatrização, sendo ele reabsorvível, que promova uma rápida reabsorção. Terceiro, ter coeficiência de atrito adequado. Isso vai muito aí de fio para fio. Geralmente os fios multifilamentares têm um coeficiente de atrito maior do que os fios monofilamentares. É claro, quanto maior o coeficiente de atrito, maior será o trauma no tecido. Em compensação, menor será a probabilidade de se desfazer o nó desse fio. Já os fios com um baixo coeficiente de atrito, mais fácil será o seu trespasse pelo tecido, causando menos trauma no tecido. Em compensação, o seu desenlace vai ser muito mais facilitado. Quarto critério, ter baixa capilaridade, quer dizer, não permitir com que possa fluidos e micro-organismos se guiarem por esse fio de sutura e serem introduzidos no tecido em cicatrização. Quinto critério, ser esterilizado, mas ao mesmo tempo não ser alterado por esse processo de esterilização. Em sexto critério, deve ser flexível para facilitar o seu manuseio e principalmente na segurança do nó. Essa flexibilidade, obviamente,
está muito relacionado ao tipo também de fio, né, e ao seu coeficiente de atrito. Em sétimo, ele deve ser livre de substâncias irritantes ou impurezas, para que possa ter uma boa aceitação pelo tecido. Oitavo, deve ter um desempenho previsível, quer dizer, nós devemos esperar do fio, nós devemos entender que esse fio deve desempenhar uma função e essa função seja previsível, como, por exemplo, acompanhar o edema do tecido durante o processo de cicatrização. E nono, impedir ou limitar a adesão e proliferação bacteriana. Isso é melhor obtido com os fios monofilamentares. Décimo, ter um diâmetro uniforme, principalmente com relação à agulha, para se evitar traumas no tecido. 11º critério, ter o menor diâmetro possível para ser menos irritante e favorecer uma cicatrização. Porém, a gente deve entender que esse menor diâmetro possível deve estar relacionado também com a sua força têncil ideal. Não adianta colocar um fio com um diâmetro muito fino em um tecido que possui uma alta força têncil, porque esse fio provavelmente estará fadado à ruptura. 12º critério, ser biologicamente ativo, ou seja, não alterar a cicatrização, não sendo também alergênico nem mutagênico. E por fim, 13º critério, ter um bom custo-benefício.